Estamos de volta com o programa Debate Virtual, falando sobre um estudo do WRI Brasil que prevê uma retomada econômica importante para o Brasil, se forem investimentos verdes. Bom, eu converso agora com a Viviane, que é uma das autoras desse estudo. Um dos calcanhares de Aquiles do Brasil é a questão da agricultura, produção agrícola, desmatamento e principalmente em áreas florestais como a Amazônia. Eu queria saber de você, Viviane, que tipo de mudanças que poderiam ser feitas nesse setor que gerariam recursos para esses produtores e você otimizaria até a utilização das áreas, né, que eles produzem alimentos. Porque hoje a gente utiliza uma área muito grande e, na verdade, poderia utilizar locais menores para produzir uma quantidade até maior de alimentos. Exatamente. Bom, então, contextualmente, aproximadamente dos 200 milhões de hectares de pastagens no Brasil, a Embrapa, especialistas estimam que em torno de 75% deles estão em condições de degradação, em algum grau de degradação. Ou seja, é muito, né? 75% Sim. desses 200 milhões de hectares. No entanto, essa não é a visão necessariamente dos produtores rurais quando eles declaram para o IBGE sobre as suas propriedades rurais. Então, dados do IBGE recentes demonstram que desses 200 milhões de hectares, a percepção do produtor é que somente e aproximadamente 12 milhões de hectares estariam em condições de algum grau de degradação dessas áreas. Isso mostra um desalinhamento entre o que os especialistas entendem como área degradada e como os produtores estão vendo as suas próprias áreas. Porque um grande calcanhar de Aquiles no Brasil é a falta adequada, né, de assistência técnica e extensão rural. Então, são poucas as unidades rurais que têm realmente essa assistência técnica, né, à terra. Então, Mas por que isso acontece, Viviane? É a falta de busca desses produtores ou essa assistência não chega até eles? A assistência, ela não chega até, ela tem uma disponibilidade, mas seja por falta de conhecimento, de dificuldade, mesmo da forma como a política pública hoje ela é desenhada, não cria tanto estímulo para esse produtor olhar, né, com uma atenção maior para a necessidade, a relevância de assistência técnica e extensão rural. Então, por exemplo, de 4 hectares destinados à pecuária no Brasil, em 3 deles não há qualquer tipo de assistência técnica. E com isso acarreta um grande prejuízo, que os produtores perdem entre 7 e 12 bilhões por ano em receitas, porque eles estão trabalhando com áreas degradadas, mas a própria percepção deles é que não é degradada. Mas os especialistas, principalmente da Embrapa, estimam que essas áreas elas poderiam ser recuperadas e aumentar muito a produtividade. Então, o que a gente tentou mostrar no estudo, né, o que a gente objetivou mostrar, é justamente que essa agricultura agropecuária mais sustentável, com condições melhores, por exemplo, aumenta a eficiência na produção, um uso mais eficiente na terra, tecnologias de agricultura de baixo carbono, que já são preconizadas por um plano, que é o Plano ABC, Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que traz algumas técnicas, né? Por exemplo, a recuperação das pastagens degradadas, ou a integração lavoura-pecuária, ou a integração lavoura-pecuária e floresta. Essas medidas, dentre outras, né, a adaptação à mudança do clima, elas trazem uma maior resiliência para aquelas unidades de produção rural e aumentam a produção e a produtividade. Então, a gente fez algumas análises inéditas mostrando que, não só destacando o fato que os produtores perdem muito em termos de recursos financeiros, mas como eles poderiam ganhar com essa recuperação de áreas degradadas. Então, se, por exemplo, esses 12 milhões de hectares que os produtores rurais declararam no censo, no IBGE, como áreas degradadas, se eles investissem em 10 anos para recuperar, o recurso final poderia ser de até quase 20 bilhões no valor presente líquido nesses anos, com uma taxa de desconto, né, de 8,5% ao ano, eles poderiam retornar de benefício, tudo isso, quase 20 bilhões em receitas. Isso também geraria em torno de 740 milhões de impostos, 742 milhões de impostos para o governo.
para a sociedade. Então, a ideia foi justamente mostrar que, ao produtor rural investir mais em recuperar essas áreas degradadas, eles poderiam ter um retorno financeiro muito positivo nos próximos anos. Isso, claro, é necessário também que a política pública sinalize melhor aos produtores, né, a facilidade de acesso ao crédito, ao estímulo também, para que esses produtores assim o façam. Então, o plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, no último ano ele investiu em torno de R$ 1 bilhão, enquanto o Plano Safra, o dispêndio foi de aproximadamente 225 bilhões. Então, se a gente aumentasse em pelo menos 10, 15% do destino do Plano Safra para recuperar pastagens degradadas, o governo, a sociedade teria um retorno muito grande, inclusive os produtores rurais, com esses benefícios econômicos, mas benefícios ambientais também, porque esse benefício econômico ele vem junto com um sistema mais resiliente, disponibilidade maior de recursos hídricos, uma perda menor dos produtos, um sistema mais resiliente como um todo. E a agropecuária, ela é um dos elementos-chave do PIB brasileiro. Aproximadamente 22% do PIB vem do agronegócio no Brasil. Então, é um ponto muito importante que a gente destaca, e a ideia é trabalhar cada vez mais, né, para estimular os produtores rurais a olharem com atenção para essas técnicas de baixo carbono e, claro, trazer pela via do governo, né, incitar a política pública, medidas que possam facilitar o produtor rural a ter o destino, a ter acesso a essa assistência técnica e extensão rural e fazer esses investimentos, financiamentos de baixo carbono. Agora, quando a gente fala sobre essas mudanças climáticas, e você cita muito no estudo a questão de uma estrutura mais resiliente, né, que reaja bem a todos esses eventos que provavelmente nós teremos nos próximos anos, eventos climáticos, a gente tem que lembrar o seguinte, não é se isso pode acontecer, é quando essas mudanças vão começar a acontecer, porque a gente já agiu extraindo recursos do planeta, gerando muita poluição, e uma das informações desse estudo é mostrar também aos produtores do campo, aos produtores de alimentos, que a gente tem estragado muito o solo, né? A gente destruiu o solo e cada vez mais a gente precisa colocar substâncias nesse solo para que ele produza uma quantidade razoável de alimentos. E eles têm que se adaptar também porque os bancos de todo mundo vêm condicionando seus empréstimos a uma economia mais verde. E se o Brasil não se atentar agora para essa nova modalidade de negócios, a gente vai ficar muito para trás. Sim, exatamente. Esse é um ponto bem importante, porque quando a gente fala em agropecuária de baixo carbono, a gente está trazendo um outro tema fundamental, que é a questão do desmatamento no Brasil, que tem sido tão suscitado nos últimos tempos. Então, quando a gente fala em aumento da eficiência na produção da agropecuária, um efeito muito importante é que a gente também está colocando que não é necessário uma expansão fronteiras agrícolas, né? Ou seja, não é necessário desmatar mais terras para se produzir alimentos no Brasil. Com essas técnicas de baixo carbono que possam aumentar a produtividade, intensificação, né, da forma como a terra é usada, é possível aumentar essa produção de alimentos, reduzir a pressão pelo desmatamento, que tem sido tão discutido, né, quais são as medidas, enfim, pressão pública, medidas de comando e controle, e, por fim, também melhorar a confiança do consumidor, né? Porque o mercado, os mercados nacional e internacional estão cada vez mais atentos a essa questão de produtos que não causam o desmatamento, e que, pelo contrário, né, eles venham de áreas de restauração, de recuperação dessas áreas, então, de pastagens. Então, a ideia é mostrar que essa recuperação, uma agricultura, uma agropecuária mais sustentável, ela é economicamente viável, mas ela também traz vários outros benefícios, inclusive essa redução da pressão pelo desmatamento, tão suscitada atualmente. Agora, esse estudo é muito vasto, né? Ele fala também de algumas possibilidades de mudança na área de transporte, como ônibus elétricos, utilização de gás natural para o transporte marítimo, que também é muito poluente, mudança no combustível dos aviões. O Brasil tem um potencial energético
de baixo carbono muito grande, né? Energia eólica, solar, biomassa, que pode ser utilizada também. E a nossa energia fundamental é gerada por hidroelétricas. Falta, então, o quê? São investimentos, são políticas públicas. O que a gente precisa agora para que esse tipo de geração de energia se torne a base no país? Sim, é um ótimo ponto também, porque o Brasil, comparativamente a outros países, né, globalmente, o Brasil é reconhecido por ter uma matriz energética mais renovável, quase 40% da sua matriz energética tem um grau de renovabilidade, né, vem de energias renováveis, enquanto aproximadamente 13% é a média desse grau de renovabilidade na matriz energética global, a média global. E também na matriz elétrica, o Brasil tem uma vantagem muito forte, justamente pela sua alta disponibilidade de recursos naturais. Então, a nossa matriz elétrica também, ela vem majoritariamente, né, por conta das hidroelétricas, mas também por outras fontes renováveis, e que cada vez mais nos últimos anos a tecnologia tem avançado. Então, a inovação tecnológica é fundamental para esse setor de energia, e por trás disso vem a política pública, né? Então, para o setor energético, a inovação, a ciência está muito avançada, mas a gente ainda precisa de mais políticas públicas estruturantes e adequadas que possam viabilizar e tornar economicamente viáveis como um todo, num grau de escala, né? Então, a gente está falando aqui em como dar escala a soluções tecnológicas mais renováveis, como usar mais a biomassa, a energia, fontes de energia eólica, solar, que o Brasil tem tanta disponibilidade, com alguns ajustes de tecnologia, mas principalmente com vetores de política pública e regulação. Então, é muito importante, né, para aumentar a competitividade desse mercado. E é uma tendência global de transitar para essa economia de baixo carbono, trazendo justamente o setor energético. Então, por exemplo, na questão de transportes, os ônibus elétricos podem reduzir a poluição local, o impacto na saúde pública, a redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, a ideia é não olhar somente pelo viés da viabilidade econômica ali, naquela tecnologia em si, mas de ver todo o contexto de benefícios que o governo, a sociedade, enfim, como um todo, podem ter com essa redução de poluição local, com essa questão de saúde pública, que é um prejuízo, é um gasto para o governo, e, claro, né, a redução das emissões de gás de efeito estufa. Mas o principal é como a gente consegue dar escala a esse sistema de uma forma estruturante e que os benefícios eles sejam internalizados nessa conta maior, que não seja olhado somente pontualmente na questão econômica de se implementar uma tecnologia específica, mas todos esses benefícios que até então a gente não vem considerando, internalizando devidamente as externalidades negativas, né, em relação ao meio ambiente. Então, é muito importante que a gente comece a precificar mais essas externalidades negativas, né, o impacto que as medidas, que essas tecnologias vêm tomando, quais são esses impactos negativos que a gente não vê necessariamente na conta final, mas eles existem. De alguma forma, a sociedade está pagando por ele. Então, para o setor energético, seria muito importante que essas políticas impulsionem e são muito demandantes de recursos e investimentos no início, né? Então, é muito importante trazer pontos políticos que possam dar uma longevidade ao uso dessas tecnologias e olhando muito para uma infraestrutura mais resiliente, mais sustentável e de longo prazo. Então, essa perspectiva de longo prazo é muito importante, um planejamento integrado de longo prazo e que incorpore devidamente as externalidades ambientais. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. As pessoas que quiserem saber mais sobre esse estudo, é possível acessar no site de vocês? Claro, com certeza, www.wrbrasil.org.br, o estudo está lá disponível, e a gente tem postado também em alguns blogs, destrinchando um pouco, explicando um pouco melhor alguns dos conceitos. Então, a ideia aí é disseminar a informação como um todo, né, para o público em geral, engajar com os atores-chave para também tentar alavancar com que essas medidas que a gente coloca no estudo, elas sejam impulsionadas efetivamente em toda a cadeia. Tá, joia, Viviane. Obrigada pela sua participação, por apresentar esses pontos do estúdio. A gente vai ficando por aqui com o debate virtual. Até a próxima. Fique com a gente na TV Alerj.